Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é 3 de junho de 2025. Gente, o ano já está na metade. Esse ano está voando. Nossa, sabe, eu não estou entendendo, né, o que está acontecendo. Está muito rápido, né? Aliás, está tudo mudado. Eu não sei onde vocês estão, mas hoje choveu. Choveu em Belo Horizonte, choveu na Grande BH, não aquela chuvona pesada, né? Mas uma chuva que, enfim, não acontecia, né? Outono não é época de chuva, né? Mas, enfim, as coisas estão estranhas, né, em alguns aspectos. Bom, estamos começando, então, mais um programa. Já tem muita gente aqui conosco, já tem gente no chat, inclusive, né? Já aplaudindo o nosso entrevistado, que realmente merece todos os aplausos, né? Então, já vou direto falar, né? Olha, no programa de hoje, a gente vai conversar com uma figura incrível. É um professor, ex-presidente do SINDIUT, Sindicato dos Trabalhadores, né, do Ensino, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele foi coordenador geral da Escola Sindical 7 de Outubro. Ele exerceu um monte de cargos, né? Durante a entrevista, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de destacar também que ele foi secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República no governo Lula II. Não é pouca coisa, né, gente? Não é pouca coisa. Ao contrário, né? Então, com o professor Antônio Roberto Lambertucci, mas que todo mundo conhece como Toninho Lambertucci, que nós vamos conversar no programa de hoje. E olha, ele está lançando um livro para lá de bacana. O livro dele é sobre as lutas, a história das lutas, né, pelo direito à educação aqui em Minas Gerais, num período crucial que vai de 1979 aos governos Lula, né, aos dois primeiros governos Lula, 2003 a 2010. O livro do professor Toninho Lambertus chama-se Memórias de uma luta pelo direito à educação em Minas Gerais. Olha aí o card, né? Alexandra, rápida, né? Já colocou aí o livro, não é? Que ele está lançando. Aliás, eu não sei ainda o dia do lançamento, mas nós vamos perguntar para ele, para vocês e todos nós estarmos lá, né? Mas então, é um livro muito importante e num momento para lá de, eu diria, difícil, delicado, complicado para Minas Gerais. No momento em que esse desgovernador, Romeu Zema, está tentando acabar com tudo em Minas Gerais. E claro que a educação está no pacote do que ele quer acabar. Né? Ele quer rifar a UENG, ele quer rifar o Colégio Estadual Central, meu querido colégio, estudei lá e tantas pessoas, né, estudaram lá. Enfim, é um governador que pegou mais de 300 imóveis de Minas Gerais e quer federalizar, quer privatizar, quer fazer qualquer coisa, né? Menos cumprir, né, as funções de defender a educação, defender a saúde, enfim, defender o que há de importante na área social em Minas Gerais. É sobre isso que nós vamos conversar também com o professor Toninho Lambertucci. Bom, já falei demais, vamos chamar o professor Toninho aqui, ele já está nos bastidores, chamar para o nosso programa. Boa noite. Bom, vou chamar de professor Toninho, pode ser? Professor Toninho Lambertucci. Prazer e honra ter você aqui conosco. Muito obrigado, Ângela. Quero agradecer essa oportunidade. É uma honra poder participar desse programa tão bonito e que eu já tinha conhecimento e acompanhei algumas vezes. Agradecer pelo espaço, e a oportunidade de poder dialogar também sobre a história, né, dos trabalhadores de educação, momentos fundamentais na defesa da democracia, defesa da educação pública, e falar um pouco sobre esse livro também, que tem como grande objetivo registrar a memória das lutas dos trabalhadores de educação, resguardando a memória de tantos, né, de milhares de trabalhadores de educação que ajudaram a construir a democracia brasileira e que têm ajudado a defendê-la contra
os arroubos, contra os avanços reacionários de um setor conservador da sociedade brasileira que tenta retirar direitos dos trabalhadores. Então, muito obrigado, muito prazer, quero dar boa noite a todos que estão assistindo também e aos que vierem assistir posteriormente esse programa tão bonito. E de um coletivo tão importante do ponto de vista da defesa da democracia aqui na nossa cidade, mas que transborda suas ações para o estado de Minas Gerais e para o resto do Brasil. Pois é, olha, nós do Coletivo Alvorada que ficamos assim super felizes com a sua presença hoje no nosso programa. E olha, foi um encontro quase que por acaso, né? Eu não sabia que você estava lançando esse livro. Nós nos encontramos numa livraria de um amigo comum, né? O Antônio, da Esquerda Literária, e foi lá que eu vi o seu livro. Falei, opa, peraí, vamos conversar sobre isso. Então, começo te perguntando, já tem data para o lançamento do seu livro? Onde que vai ser? E vamos falar sobre o conteúdo dele. Eu ainda não tenho data. Estou conversando com o Sindiúti para fazer um lançamento de forma articulada com o sindicato, que diria assim, o grande protagonista do livro, né? Que é o sindicato que articulou e que articula as ações dos trabalhadores de educação na luta aí pelo direito à educação em Minas Gerais. Então, eu ainda estou articulando com o Sindiúti, quero tentar ver se conseguimos fazer o lançamento na semana de criação do Sindiúti. O Sindiúti foi criado em 21, no Congresso de Fundação em 1979, que foi dia 21 e 22 de julho de 79, né? Da Faculdade de Direito, e se a gente conseguir fazer o lançamento na semana dessa data, vai ser muito interessante, porque também é um momento simbólico da criação do Sindiúti, e que posteriormente passou a se chamar Sindiúti, mas que a história toda foi, na verdade, uma continuidade daqueles momentos mais fundamentais de resistência à ditadura militar, né, e na luta pela democratização brasileira. Uhum. Olha só, então a gente está dando um furo, né? Primeiríssima mão. Não tem ainda nem data, quer dizer, tem uma proposta de data, digamos assim, né? Então a gente assim saiu na frente, né? Que coisa boa. Olha só, vamos começar então, eu te perguntando, o que te levou a escrever esse livro, que memórias, né? Da sua luta, mas da luta de muitas pessoas que fizeram o Sindiúti, que estão no Sindiúti, que permanecem nessa luta. Não é? O que te levou a contar nesse momento essas histórias, essas memórias? Eu sei que o livro tem muitos depoimentos também, né? Bem, eu participei, né, dos governos Lula, do governo 1, governo 2, e houve um momento, aquele momento em que houve o golpe contra Dilma, um processo absolutamente forjado, falso, injusto contra o presidente Lula, que o levou à prisão, né, de uma forma cruel. E naquele momento houve uma grande crescimento das forças reacionárias e conservadoras no Brasil, e inclusive utilizando uma indústria de fake news que tentava falsear a verdade desse país, com o risco do apagamento ainda maior da memória das lutas dos trabalhadores. O apagamento da memória dos trabalhadores, de suas lutas, de suas mobilizações, sempre foi uma atitude, diria assim, das elites brasileiras, do ponto de vista de uma disputa ideológica, para tentar falsear, seria assim, a verdade sobre a exploração sobre os trabalhadores no Brasil. Então, aquele momento de prisão do presidente Lula, me parecia que o Brasil está vivendo um certo encerramento de um ciclo democrático que começou nas lutas contra a ditadura militar, nas primeiras greves, as greves operárias de 78, e posteriormente a greve dos trabalhadores da educação de Minas, São Paulo, outros estados, os trabalhadores da construção civil em Belo Horizonte, também em 79. Então, aquele grande movimento democrático que posteriormente
contribuiu para, não só para que a gente tivesse, anos depois, né, as diretas já, e contribuiu para a fundação de outras organizações de trabalhadores do Brasil, como a CUT, por exemplo. Então, naquele momento, registrar a memória me pareceu muito importante. Logo que eu estava terminando o segundo mandato do presidente Lula, o Luiz Dulce, conversando conosco, um dia disse: olha, gente, a gente precisa registrar essa memória. Pode ser que daqui a algum tempo ela não estando escrita, as pessoas nem se lembrem mais das políticas que foram desenvolvidas durante o governo Lula. E como eu participei historicamente, Luiz Dulce, vários companheiros que participaram do movimento dos trabalhadores de educação, que ajudaram a fundar a UT, e na continuidade do Sindiúti, também participaram de da elaboração de várias políticas públicas, né? O registrar a memória desse movimento aqui em Minas Gerais me pareceu muito importante, porque o Sindiúti é um dos principais sindicatos do Estado, talvez um dos principais sindicatos também no Brasil, e contribuiu nesses anos todos de forma muito intensa para a defesa, não só a defesa da democracia no Brasil, mas para a consolidação da democracia e para a defesa de políticas educacionais orientadas para a população, né? Uma política educacional que tivesse como preocupação o acesso, não só o acesso universal dos filhos dos trabalhadores à escola pública, como também assegurar que a escola pública fosse gratuita, né? E tivesse uma visão criticizadora, que pudesse contribuir para que, além de ser democrática, que é essencial do ponto de vista de uma visão freiriana, né? A escola pública tem que necessariamente permitir com que os estudantes, com que os filhos dos trabalhadores possam adquirir instrumental suficiente para conseguir fazer uma crítica da realidade e conseguir discernir, né, a verdade daquilo que é falso, discernir valores que contribuam para a solidariedade, para a justiça social, para a organização dos trabalhadores, para a defesa da cultura popular, né, que possa enfrentar o racismo, que possa enfrentar a misoginia, que possa defender os direitos das mulheres. Então, esse foi o motivo central que me levou a escrever. Eu tive uma contribuição muito grande, porque eu fiz o texto desse livro, a base do texto desse livro, por meio de uma pesquisa de mestrado, né? Então, essa pesquisa de mestrado me ajudou do ponto de vista técnico, do ponto de vista acadêmico, dar um viés mais científico na pesquisa, mais organizado, sistemático, mas também me pareceu muito importante demonstrar que as lutas, né, das instituições, da organização dos trabalhadores, a luta tem uma contribuição individual muito grande de pessoas, né, de militantes, de pessoas que dedicaram suas vidas, dedicaram anos de militância, fins de semana, horas de trabalho, para que essas organizações pudessem existir, crescer, e essas lutas pudessem não só pudesse resistir aos ataques, né, que, de modo geral, os direitos dos trabalhadores vêm tendo, como também propor políticas públicas, e no caso nosso aqui com a educação, né, no sentido da educação pública. Sim, me fala um pouco do... A gente sabe que você ouviu muitas pessoas para o livro, e imagino que também para a sua pesquisa de mestrado. Quais foram as pessoas, algumas delas que você ouviu para esse livro? Então, eu gostaria de tomar a liberdade de, em primeiro lugar, ler uma dedicatória que eu fiz a esse livro. Claro, né? Claro, fique à vontade. Dedico este livro às trabalhadoras e aos trabalhadores em educação que lutam todos os dias por uma educação pública de qualidade para todas as crianças, jovens e adultos do nosso país.
E eu explico aqui Bacana, muito que, bacana. que essa luta é uma luta que foi e é realizada por milhares de militantes, né? Mas, do ponto de vista de uma pesquisa, por causa do tempo, espaço, não seria. Foi muito difícil poder selecionar essas pessoas. Então, eu tentei entrevistar algumas pessoas para trazer esse viés mais humano, né, mais pessoal, para demonstrar o significado da contribuição individual das pessoas nessa luta, ou seja, as instituições sem que haja pessoas que tenham esses valores, né, valores libertários, valores democráticos, as instituições seriam vazias. Então, eu entrevistei o Luiz Dulce. Luiz Dulce foi o primeiro presidente do Sindiúti, né, protagonista aí de vários movimentos e participante do governo Lula. O Luiz Dulce era de uma corrente de esquerda. Entrevistei o Carlão também, de outra corrente de esquerda naquele momento, de 79, 80. Né? E entrevistei o Tchó. O Tchó é um professor do interior, ligado a um grupo da Igreja Católica, da CO, depois Movimento dos Trabalhadores Cristãos, para demonstrar que, por meio da UT, houve uma articulação democrática. De certa forma, Paulo Freire, Paulo Freire demonstrou que não havia contradição entre a esquerda, né, a esquerda de grupos mais à esquerda, mais marxistas, com grupos da Igreja Católica, que defendiam também a justiça social. E o Sindiúti ele representou essa democratização. Também entrevistei as mulheres, entrevistei 3 mulheres. Obviamente que era fundamental que fossem entrevistadas mulheres. Entrevistei a Elianinha, que foi diretora, ainda é militante, Elianinha, mesmo aposentada, foi militante junto com a Ivone Butaca, Áurea Damasceno, Ceusa, Edmundo Collen e várias outras pessoas, Thaís, que faleceu recentemente, infelizmente, foram protagonistas do Departamento Cultural e Pedagógico do Sindiúti, que havia no começo do Sindiúti um pouco uma certa tensão entre pessoas que defendiam mais uma luta mais sindical, na vertente mais salarial, e gente que defendia que essa luta pudesse incorporar também as questões pedagógicas e educacionais, o que se demonstrou importante e fundamental, né? Demonstrando que a luta educacional não há contradição entre as questões mais gerais, porque não é possível pensar a educação como uma ilha. A educação ela é, obviamente, matizada, ela é um território em permanente disputa, como diz o Miguel Arroyo, que é uma das referências teóricas deste livro, assim como Paulo Freire, né? Que a educação é um território em permanente disputa. Tanto é que a gente viu que o avanço das forças reacionárias pós o golpe da Dilma e com a prisão, né, arbitrária do Lula, as forças reacionárias assumiram uma investida forte contra a educação, contra as universidades, contra a pesquisa, né, com tentativa de desvincular as verbas da educação que foram conquistadas com muito esforço. A vinculação constitucional das verbas da educação é que assegura que o país, que a União, cumpra seu papel redistributivo, tentando buscar um mínimo de equidade educacional no Brasil. E a gente sabe que o grande problema do Brasil ainda é a desigualdade, né? É a falta de equidade entre pessoas e entre entes federativos também. Então, o Sindiúti sempre esteve nessa luta, né? Então, pessoas que contribuíram, como então Elianinha. Também chamei para entrevista a Deise Cunha. A Deise foi militante do Sindiúti, de oposição à diretoria, num certo momento, que foi muito importante porque permitia um debate. A oposição sempre permitiu um debate e testar os argumentos das forças majoritárias do sindicato.
Então, o sindicato, como sempre teve um princípio democrático, e por isso ele tem um conselho geral que funciona muito bem, representando as quase 100 subsedes do Estado, que realiza assembleias permanentemente para definir suas pautas de reivindicação, suas estratégias de luta. Essa, essa função, essa cultura democrática do sindicato, ela ela cresceu, foi construída e cresceu nesse caudal democrático de luta pela redemocratização do país. Uhum. Exato. A Lecioni foi uma professora dos anos iniciais, que a gente chamava de professora primária, né, do interior, uma cidade no Triângulo Mineiro, uma cidade controlada pelo agronegócio, pelas forças conservadoras. Então, ela representa a luta das mulheres, que muitas vezes tinham que sair de cidades do interior, muitas vezes enfrentando ali seus maridos, enfrentando a família para poder participar das mobilizações em Belo Horizonte. Então, vinham de ônibus, viajavam a noite inteira, chegavam de manhã cansados, participavam do Conselho Geral, da Assembleia, à tarde, participavam das manifestações, das ocupações das praças. Então, as mulheres ganharam empoderamento com essa luta e foram, eu diria assim, as principais protagonistas da luta dos trabalhadores, foram e são os principais protagonistas da luta dos trabalhadores de educação em Minas Gerais. E, com isso, houve também o empoderamento das mulheres, porque desse movimento surgiram dezenas e dezenas de lideranças femininas no estado de Minas Gerais, das cidades, ou lideranças de associações de moradores, lideranças de pessoas que se candidataram a vereadora, prefeito. Né? Tivemos casos de militantes de subsedes, como a Maria do Carmo Lara, que foi prefeita de Betim, o caso da Maria José Haueisen, que foi prefeita de Teófilo Otoni, reconhecida, e dezenas de outras. Né? Bom, então essas pessoas que seriam importantes, né, se tivesse tido tempo para entrevistar muitas outras pessoas que são protagonistas de histórias maravilhosas que nós tivemos e temos ainda, né, a realizar. Então, é um livro que não se esgota nele mesmo, porque de um período, ou seja, a história é contínua, né, outras pessoas virão para complementar o registro dessa história. Mas registrar essa memória é fundamental, porque essa memória de luta é um patrimônio dos trabalhadores de educação e da classe trabalhadora, que é um patrimônio que não pode ser perdido. E nesse livro, eu trago algumas coisas muito... o livro ele acaba sendo um misto de registro, de memórias, de depoimentos, mas também registro de documentos, né? Ou seja, os temas que o Sindiúte tratou, sempre foi um sindicato que tratou as questões mais gerais políticas, tentando politizar a categoria, demonstrar que a educação não está descolada, né, da conjuntura, da realidade, é permanentemente em disputa, e a gente vê isso hoje, né, como a gente conversou. Eu gostaria só de acrescentar uma coisa em relação à construção democrática do sindicato. Né? Esse caudal democrático que a gente viveu, democratizante, o Sindiúte contribuiu para ele e se beneficiou dele, porque a sua estrutura foi uma estrutura democrática. Naquele momento, estava surgindo o novo sindicalismo do Brasil. Esse novo sindicalismo, do qual surgiram outros sindicatos, do qual surgiu a CUT, e também houve a criação de partidos políticos. Nós tínhamos, naquele momento, partidos muito restritos, a partidos que eram remanescentes do período ditatorial ainda, né? Que vieram do PSD, da Arena, depois do MDB, mas a gente não tinha espaços em que os trabalhadores pudessem se organizar
para a disputa e a defesa de direitos institucionalizados. E, com isso, houve a criação tanto do PT, posteriormente do PSB, de outros partidos mais, de perfil mais democrático, que esse movimento todo contribuiu para isso. O Sindiúti participou de lutas fundamentais, como as lutas pela Constituinte, depois a luta pela LDB, pelo Fundef, a luta pelo Fundeb. São lutas nacionais, mas que são fundamentais nos estados, porque são nos estados que as pessoas se mobilizam, né, para as caravanas e para a pressão aos deputados e tudo isso. Além disso, uma disputa, uma contribuição muito grande para a criação do piso salarial profissional nacional, o PSPN, que é uma conquista que ainda não foi cumprida. O governo de Minas se recusa, né, por exemplo. O governo de Minas, por exemplo, aqui, é um dos que se recusam a pagar o piso salarial. Né? Aliás, o governo de Minas comete outras atrocidades contra os trabalhadores da educação. Não, vamos falar sobre elas no detalhe. Educação, né? Mas esse livro, ele procura trazer registrar essas contribuições. Toninho, tem um fator muito importante que o Sindiúti também... Sem te cortar, mas é porque tem muita gente aqui no chat te dando boa noite, te dando parabéns, né? E eu queria já agradecer a presença de todos e todas que estão conosco, né? E citar o nome de algumas pessoas, não vou conseguir citar de todos, pelo menos agora ao longo do programa, sim, espero que sim, né? Olha, está conosco Dicas, doutora Ana Luísa, o Virgílio Dutra Pena, a Norma Lambertus, imagino que seja uma pessoa conhecida sua, da família, né? É minha esposa. Ah, que bacana. Militante também, militante da Regional Amazonas, 79, 80. Um abraço enorme, em meu nome do Coletivo Alvorada. O Rômulo Reis está conosco, né? E ele está falando de Orlando, nos Estados Unidos. O Rômulo é uma pessoa muito querida, está sempre conosco aqui. A Maria Clementina também está aqui conosco, tem mais gente. Deixa eu só entrar aqui na galeria, né, para achar as pessoas. Deixa eu ver aqui quem mais. O Marcos Roberto Oliveira, o Carlos Alberto, a Maria Clementina, a Ivone 80, o Lecione Pereira. Vou ficar nessa turma, depois eu falo mais. Todos eles dando boa noite, te dando parabéns. O que tem de palma aqui no chat, está tudo bonito, cheio daquelas palminhas assim, não é? O pessoal te elogiando muito, reconhecendo muito, muito, muito o seu trabalho, não é? Mas, por favor, você estava, sem querer te interromper, continua, por favor. Eu queria ler um pedacinho aqui do depoimento do Tchó. O Tchó faleceu ano passado. Foi um dos militantes mais... Ele era... A nossa geração é uma geração de jovens, né? No momento da criação do Sindiúti. E ele já era um senhor muito respeitado, e ele, que tinha vindo dessa trajetória da Igreja Católica, e junto com outros militantes de esquerda, produziu essa síntese democrática no Sindiúti. Né? E essa entrevista das pessoas, eu acho que ela dá uma dimensão de cada um dos militantes que atuaram nesse movimento e atuam nesse movimento ainda. Né? Ele fez um depoimento muito interessante. Ele falava que o sonho dele era trabalhar numa ferrovia. E essa ferrovia que estava sendo construída, que ia ligar o Brasil à Bolívia. Ele falava que no Mato Grosso as terras eram baratas. Então ele pensava em adquirir essas terras. Ele como atuou na JOC, ele falou que se ele não tivesse atuado na JOC, talvez ele tivesse virado um matador de índio. Então, demonstrando que a atuação dele no movimento da Juventude Operária Católica foi muito interessante. E eu perguntei de onde que veio essa
essa sensibilidade social, né? Ele fala que foi a mãe dele que acolhia todas as mulheres oprimidas lá na cidade de Sete Lagoas. E para ela não tinha mulher que fosse rejeitada, diria assim, né? E que ela acolhia todas, inclusive as prostitutas da cidade, quando precisavam de um apoio, de alimentação, precisavam de algum suporte. Então, eu acho que essas entrevistas, na verdade, elas representam um pouco de cada um desses militantes que existe. Queria citar também uma coisa muito curiosa, Ângela, muito Sim. curiosa, sabe, gente? Que os que estão me assistindo, alguns vão se lembrar. A Lecioni é uma entrevistada aqui também, foi dela que eu falei aqui, né? Pela primeira vez, um movimento de trabalhadores do Brasil, ele tocou a Internacional Socialista nas suas assembleias. Na década de 80. Então, eu falo assim, que parece inacreditável que em assembleias, durante as greves, né, a direção do Sindiúti colocasse o hino como internacional para ser tocado e acompanhado por milhares de pessoas. E o mais curioso é que não houve protesto da categoria. A categoria aceitou. Para vocês terem uma ideia, né? De pé, ó, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra. Bem unidos façamos, nesta luta final, uma terra sem amos, a internacional. Então, tocava esse hino. Depois passou a ser um hino dos congressos da UT, da CUT, e não houve uma reação contrária à categoria, muito pelo contrário. Então, a pergunta que eu faço no livro é se havia uma radicalidade dessas pessoas, porque elas se reconheciam também como trabalhadoras. Ou seja, a educação deixava de ser de elite, de uma classe média alta, né, da sociedade que eram trabalhadores da educação, professores, para um outro perfil de trabalhadores da educação. Um perfil que vinha mais de camadas mais simples da sociedade, que passavam a ingressar na universidade e passavam a ingressar na educação em razão da ampliação da oferta escolar, né? Ou seja, os trabalhadores da educação começavam a compreender que as condições de trabalho que tinham eram tão difíceis, né, que os aproximavam muito dos demais trabalhadores. E eu começo a introdução do livro com uma frase do Miguel Arroyo, que diz assim: Miguel Arroyo fez uma palestra para educadores em 79, em que ele pergunta, um texto: operários e educadores se identificam. Que rumos tomará a educação brasileira? Então, quando ele fala isso, em 79, de certa forma, ele já avaliava que haveria uma tendência, né, à unificação das lutas, a um crescimento dessa relação entre os trabalhadores de educação e os demais trabalhadores do Brasil. Exato. Toninho, olha só, aqui no chat, a Elianinha Guedes, uma das suas entrevistadas, né? Ela está te dando parabéns, né, por esse registro, que ela diz que é tão importante para a nossa história, e é verdade, né? A Maria Clementina fala a mesma coisa. Parabéns pelo registro histórico, né? Aliás, várias pessoas estão dizendo isso. A Ivone 80 está dizendo o seguinte também, que é importante lembrar que o Luiz Dulce cunhou de luta pedagógica, a anexar a luta salarial, a defesa de uma escola pública de qualidade, por meio de congressos pedagógicos. É um pouco o que você está dizendo também, não é? Então, as pessoas estão lembrando, né, desses momentos importantes, decisivos, marcantes, né, que você registrou, viveu, participou e agora registrou neste livro, não é isso? Então, o Departamento Cultural do Sindiúti, do qual várias pessoas que, inclusive, participam do coletivo Alvorada participaram, né? Ele realizou diversas conferências, encontros pedagógicos, e eu retirei aqui uma frase, trouxe aqui, registrei vários momentos
dessas resoluções que foram tiradas nos congressos, tendo em vista de que foi essa luta que ajudou muito a formular uma visão de educação, em que houve uma grande tensão com o Estado. Né? Teve um certo momento em que o Estado se sentiu ameaçado pela luta pedagógica, pelas conferências de educação, pelos seminários pedagógicos realizados pela UTE e Sindiúte, e ele passou a negar que os trabalhadores de educação tivessem liberação de ponto para participar dos encontros da UTE. Na verdade, a UTE e o Sindiúte ocuparam um espaço de formação continuada dos professores, formação política e pedagógica dos professores, em função de que o Estado não tinha uma política para isso. E o Sindiúte sempre reconheceu que as atividades de rua, né, as greves, as manifestações, também muito, diria assim, enriquecidas pelas atividades realizadas pelo Departamento Cultural do Sindiúte, como teatros, debates, julgamentos, júri simulados, né? Júri simulado da política educacional, júri simulado sobre o FMI. Esses são espaços de formação política importantíssimos. E nisso eu trago uma fala do Gramsci, em que diz que as relações pedagógicas elas não se dão exclusivamente na escola. Né? As relações pedagógicas se dão nesses movimentos. E o espaço da escola como um espaço muito fechado para que as ideias, né, dos trabalhadores, que o debate dos trabalhadores possa ser discutido. Uma das referências de uma conferência de educação do Sindiúte é que foi feita uma resolução em que diz assim, parágrafo único, a pedagogia da transformação tem que ser contrabandeada para dentro das escolas. Uhum. É uma frase forte que sintetiza essa dificuldade de entrar nos muros da escola para fazer um debate com os professores. Né? Então, a única alternativa que muitas vezes os professores têm, os trabalhadores de educação têm, é de saírem para as manifestações. E nessas manifestações terem acesso à informação, terem acesso ao debate político, à reflexão, para assim ajudar nessa formação, no sentido de permitir que a escola seja muito mais do que só uma repassadora de conteúdos, mas que seja um espaço de reflexão e um espaço de construção de conhecimento, né? Um conhecimento da realidade, uma capacidade dos estudantes de conhecer a realidade e enfrentar essa realidade, e não apenas assumirem como se fossem jarros vazios, né? Fossem preenchidos por conteúdos. Educação bancária, né? Que denuncia o Paulo Freire. Educação né? bancária, como diz Paulo Freire. Por isso, essa educação criticizadora, ela sempre permeou a concepção da UTE, do Sindiúte, do movimento dos trabalhadores de educação, né? Nesse debate. Olha, Toninho, aqui a Rilma, eu acho que é assim que fala, Arilma, melhor, né? De Almeida, Arilma, né? Arilma de Almeida. Ela diz o seguinte: grande Toninho, você é referência de luta e perseverança, que o seu livro possa motivar muitas mentes, né? E eu estou vendo aqui, acho que não vai dar para a gente ler todos os comentários, mas muita gente dizendo isso, né? A importância que você tem no movimento, teve no movimento nessa época aí, e como que você foi assim um catalisador, digamos assim, né? Uma pessoa de luta, de perseverança, de firmeza, né? Mas de doçura também, né? Como ensina o Paulo Freire, né? Então tem muitos comentários nessa linha. Mas olha, Toninho, eu fico pensando, sabe? Eu acompanhei, né, a história do Sindiúte,
eu vi, né, como que foi crescendo, sabe, o movimento, a consciência, né, de que os professores e professoras são trabalhadores, né, que isso não era algo muito tranquilo antes, né, mas eu sinto, sabe, tentando trazer um pouco a situação para os dias atuais, que hoje a gente está vivendo um momento inverso daquele, né, que deu origem ao Sindiúti. E é curioso, porque naquela época o que era fim da ditadura, não é? Ainda com uma série de restrições, de problemas, e hoje a gente tem, no plano federal, um governo progressista, né, o governo Lula III, com os problemas, né, de uma frente ampla e tal, e saindo, né, de 6 anos de governos golpistas, mas eu não sei, eu sinto assim que está faltando alguma coisa, sabe? Para o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, especialmente em Minas, voltar a ter a força que teve. E olha que problemas não faltam, né, Toninho? Olha o que esse governador está fazendo com o Estado como um todo e a educação em especial. Tem gente aqui no chat dizendo isso. Por exemplo, aqui o Rômulo Reis, não é? Ele está criticando, não é, a proposta do Zema em termos aí para a educação. E ele diz o seguinte: o projeto Somar, que repassa a gestão de escolas públicas para organizações da sociedade civil, as OSCs, né? Isso é um passo para a privatização do ensino. Como é que você vê? Que paralelo que você faz entre esse momento de surgimento, de ascensão, de crescimento do Sindiúti e os dias atuais? Então, Ângela, nós tivemos nas últimas 2 décadas uma mudança muito significativa na organização do trabalho. Nós tivemos tanto a globalização quanto a reestruturação produtiva, em que muitos sindicatos, muitas organizações sindicais, consequentemente, perderam força política. Categorias inteiras, praticamente, foram quase que reduzidas a menos da metade, 1/3 do que existiam. Né? Bancários, metalúrgicos, a restauração produtiva, o avanço tecnológico, a robotização das empresas e, mais recentemente, a uberização do trabalho, né? Antes da uberização, a terceirização, quarteirização do trabalho e, mais recentemente, a uberização do trabalho. Ou seja, um discurso feito por parte das elites também, de que muito estimulando, né, um discurso hipervalorizando a meritocracia, como se as pessoas individualmente pudessem viver, alcançar conquistas melhores, né, tentando combater o Estado, uma visão neoliberal forte de redução das políticas públicas. Então, essa redução da capacidade sindical, né, de mobilização dos trabalhadores, ela também vem criando dificuldades do ponto de vista de resistência, de manutenção dos direitos dos trabalhadores. A categoria dos servidores públicos, felizmente, por uma possibilidade de resistência maior, já que boa parte é efetiva, né, não pode ser demitida, e os contratados, quando são demitidos, há uma certa dificuldade de reposição rápida desses trabalhadores, porque exige-se que esses trabalhadores tenham um nível de qualificação de nível superior, mais alto. Os trabalhadores de educação têm sido capazes de resistir a um desmanche maior dessas políticas, né? Mas já houve tentativas no passado de implantar modelos de gestão tipo a qualidade total da educação, já houve tentativa de privatização, né? Mas a política dos governos tem sido muito mais a não investir em educação e tentar, aí no caso, puxar para dentro da gestão pública a iniciativa privada para fazer a gestão das escolas públicas. Esse modelo, assim como o modelo de voucherização que outros países já tentaram fazer,
são modelos que, na frente, vão perceber que são modelos ruins, que, tratando a escola de uma maneira basicamente gerencial, como se fosse uma empresa, né? E mais, né? Há coisas mais graves, inclusive, como, por exemplo, as escolas militares, que o governo de São Paulo está insistindo em fazer, mesmo depois né, da demonstração do que os As militares políticas foram capazes de militares, fazer no né? Brasil. Né? Que o Tarcísio, o governador de São Paulo, insiste, né? Insiste Essas em escolas fazer. horrorosas, né? Exato. Então, o modelo neoliberal e as forças mais conservadoras, os governos mais de direita, que ocupam a gestão, a visão deles de educação é uma visão que deve de cerceamento da liberdade de cátedra. Isso aí, né? Vários setores também parlamentares acabam propondo cerceamento de cátedra. Agora, recentemente, foi aprovado em Belo Horizonte a Bíblia como instrumento Material didático, né? didático, Como um livro paradidático nas escolas, sendo que as escolas são laicas, tem que respeitar todas as religiões, né? Não é que a escola é contra as religiões, ela tem que respeitar todas as opções esse religiosas que as pessoas projeto, têm, né? Toninho, esse projeto aprovado pela Câmara Municipal de Belo Horizonte não seria inconstitucional, não? Não teria como derrubá-lo, digamos assim? Então, é preciso analisar, né? Precisa analisar porque se ela propõe isso como uma coisa facultativa, né? E não obrigatória, não sei, pode ser que haja interpretação jurídica que não seja inconstitucional, mas depende muito, vai depender muito de onde cai, em que juiz, né, vai julgar isso, até subir isso para o Supremo Tribunal Federal. Mas depende muito, vamos ver. Então, nós não estamos num momento de grande mobilização. Os movimentos populares, os movimentos sindicais, principalmente, perderam força. Né? A Com a gente ainda tem reforma, né, movimentos trabalhista significativos. do Temer, não é? Que, na A, verdade, foi uma reforma a contra o própria mudança na organização do trabalho, né, com a uberização, ela foi desmontando as organizações coletivas. Né? O uberizado acha que ele é dono do seu próprio o empreendimento, do empreendedor. próprio negócio. Né? Ele não se percebe como empregado de uma multinacional que é uma big tech, né? Não se, Uhum. e desses aplicativos. E insiste nisso. E esse discurso para a juventude de que é meritocracia, né? Cada um tem seu mérito e com isso ele vai sobreviver sozinho, abrir seu próprio negócio, não quer ser. E isso acaba diluindo a capacidade organizativa das pessoas. É um problema sério que a gente está vivendo nesse momento. Né? Mas ainda a gente tem uma capacidade de resistência grande, porque o Sindiúti, ele continua tendo uma força política, uma importância política fundamental nesse momento. Pois é nesse ponto que eu queria que você aprofundasse, que é o seguinte, hoje, né, a educação em Minas Gerais está sob ataque, né? O governo Zema, ele quer federalizar, que no fundo é privatizar a Universidade do Estado de Minas Gerais, que foi uma luta, né, de décadas, uma luta histórica para que ela se tornasse realidade, né? E quer privatizar, por exemplo, um ícone, né, da educação em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é o Colégio Estadual Central. Eu me orgulho de ter estudado lá, eu acho que meio mundo, né, passou por lá, um colégio maravilhoso. Como resistir? Bom, primeiro deixa eu dividir a pergunta em duas partes. Você acha que a federalização é um caminho para o OMG, para o colégio estadual? E mais, se você não acha, como resistir? O que você acha que seria importante para os trabalhadores e trabalhadoras do ensino, mas para a sociedade, né, mineira, a população de Minas Gerais? Como, né, que é possível resistir a esse tipo de atuação? Que eu não sei o que você acha, mas eu considero um absurdo da parte do Zema.
A discussão sobre a questão da federalização, ela é uma discussão que foi realizada quando Cristóvão Buarque deixou de ser ministro, né? Passou a ser senador. Ele propunha a federalização da educação, mas propunha a federalização de uma outra maneira. A federalização da educação ela é problemática, a não ser que todas as escolas públicas do Brasil todo fossem federalizadas, né, com carreira única para os professores, né, para os trabalhadores de educação, com investimento, seria uma coisa. Agora, federalizar pontualmente escolas de educação básica, acaba sendo um problema. As escolas federais de educação básica, tipo o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, né? E até as escolas militares, elas têm são escolas de boa qualidade, têm uma performance boa dos estudantes. Mas são escolas que passam por vestibular para entrar nelas. Não entram os filhos da classe trabalhadora, os mais pobres, não entram nas escolas federais, né? As escolas de educação básica federais, como o Colégio Pedro II. Então, esse discurso de que uma escola pontualmente federalizada, ela vai melhorar de qualidade, esse é falso. É um mito, porque a escola pública não pode fazer um processo de seleção para a escolha dos estudantes que vão estudar nela, né? Senão ela deixa de ser pública. Ela vai atender só aqueles estudantes que tiveram mais sorte, diria assim, né? De viver numa família que os tenha dado condições para entrar numa seleção como essa. Então, eu acho, aí é uma opinião pessoal, né, que o Sindiúti tem uma capacidade muito grande ainda, né, tem, de mobilização, mas tem um histórico de pessoas que se sentem parte do estadual central, né, Milton Campos. Eu sou uma delas. Você é uma delas. Tem várias pessoas, vários amigos, né, que são pessoas que talvez pudessem ser convocadas para poder debater esse assunto e daí desenvolver um movimento de resistência, né, contra essa tanto privatização quanto federalização, outras iniciativas. Na verdade, o que demonstra é que o governo Zema, a política educacional dele é uma política de dizer assim, não tem uma Terra política, um arrasada, compromisso seria? educacional, não tem um compromisso educacional Terra arrasada poderia ser uma voltado definição? para uma educação popular, para uma educação critizadora, né? Não tem. E o desejo é que, aos poucos, a desqualificação da educação mineira ela possa levar a um fortalecimento da educação privada para os grandes grupos econômicos de educação privada no Brasil, que tem vários, nós sabemos que são muito poderosos. Então, a visão do Zema é uma visão de um empresário de parte da elite brasileira, parte do empresariado brasileiro, que o que importa é o bolso, né? O que importa são seus ganhos pessoais, e não há uma visão de uma república, né, muito menos democrática, mas de uma república em que os meios públicos, que as condições públicas sejam dadas, sobretudo, para aquelas pessoas que possam necessitar mais da ação do Estado. Ele já demonstrou isso e demonstra permanentemente, né? Agora está falando em buscar assessoria lá daquele presidente de El Salvador, né? Fica lá que bota todo mundo na cadeia, não tem julgamento, não tem nada, vai botando os meninos. Então, hoje o que o Brasil já tem de mortalidade dos jovens negros, pobres, né? O alto nível de mortalidade violenta desses jovens, o alto número de população carcerária também
presença desses jovens, que 80% são jovens negros, de origem popular, humilde, né? O que seria um país desse? Então, o Zema é isso. Olha só, aqui a Arte Arruda, né, está dizendo o seguinte, que a sua colocação é perfeita para o momento que estamos vivenciando em Minas Gerais em relação ao ENG, né, o AMG, e outros aparelhos de educação virando moeda para pagamento da dívida estadual junto à União. Ela está bem indignada, essa pessoa. Já o Claudionor Batista de Almeida está te dando parabéns. Aliás, está cheio de parabéns aqui para você. E a Edna Carvalho está dizendo assim, saudades, Toninho, da nossa luta na UT, Sindiúti e Uberlândia presente. Então, muita gente Obrigado, aqui de várias obrigado, partes Edna, de Cláudio, Minas Gerais. todos os meus amigos aí, companheiros de luta. Queria Mas, só fazer um registro, pois não? Ângela. No livro eu registro algumas pessoas também que foram companheiros históricos, como Carcerone, Rosaura, Mirinha, né? Companheiros, como já tinha citado, José Haueisen, e companheiros que faleceram também, agora recentemente, outros das subsedes, né? Que faleceram, que não puderam estar O caso da presencialmente Rosaura, né? participando dessa Eu pesquisa, né? conheci também. Mas registrar fazer esse registro da importância que esses companheiros tiveram, vários que passaram pelo Sindiúti, e que não foi possível registrar o nome de todos aqui no livro. Mas, Agora, para quem ainda não tinha visto, né, queria só mostrar de pois novo, mostra ele aí. mostrar aqui o Legal. livro, gente, tá? Ele tem Aqui quantas páginas? tem uma foto da Assembleia muito bacana, da Assembleia. Essa Assembleia é da greve de 2011 agora, né? Tem umas fotos muito interessantes também, que eu trouxe. Não sei se... Acho que o pessoal não vai conseguir ver. Não dá para ver, né? Fernando Cabral. Agora deu para ver, sim. Fernando Cabral, lá na Assembleia Legislativa. Ali a Assembleia era palco, né? Aquele pátio Era da palco. Assembleia. Até hoje, né? Foi palco 79, e essa foto aqui é na Assembleia Legislativa. Tem até a escultura do Amilcar de Castro aqui. Aquela escultura. Ela meio assim, com cima, gente para tudo quanto é lado em volta, né? Grandes assembleias. Uhum. Pois é. Aí eu te pergunto, né? Com essas memórias todas, essas lutas todas, e agora? Como é que nós vamos, falando em termos de população de Minas Gerais, né? Como barrar enfim, a privatização ou a federalização que for da UENG e do Colégio Estadual e de tantas outras escolas e coisas importantíssimas aqui em Minas Gerais que o Zema quer vender, quer federalizar. Vai de tudo, tem Câmara Municipal, tem sede de prefeitura, tem sede de delegacia de polícia, tem de tudo. Eu acho, sei lá, a cidade administrativa, ele quer vender tudo. Né? Ficou sem pagar a dívida, né, até agora, dizendo que o Fernando Pimentel que tinha deixado o Estado destruído, e olha aí, né, a mentira que ele contou, se elegeu, se reelegeu, e agora Minas Gerais está nessa situação. Como mobilizar para impedir que a gente perca mais coisas, especialmente aí na área da educação? Então, inicialmente, a postura do Zema, desde que ele se candidatou pela primeira vez, sempre foi uma postura de utilizar as informações falseadas ou pela metade, né? O governo do Fernando Pimentel foi muito inviabilizado porque a própria Assembleia Legislativa impediu que o Fernando Pimentel pudesse buscar recursos para poder cumprir os compromissos do Estado. Várias tentativas que o Fernando fez foram impedidas pela Assembleia Legislativa. E o Zema, quando ele assumiu o governo, ele teve a sorte de que o Fernando Pimentel tinha feito um acordo com a Vale por causa do desastre de Mariana, né? Feito um acordo para uma indenização importante, já estava no processo de receber o recurso que o Zema recebeu. Com isso, ele repassou aos municípios e
e começou a falar que o Estado não tinha déficit, não tinha nada, que tinha sido a dívida tinha feita. Mas o Pimentel assumiu um déficit orçamentário de mais de 10 bilhões, e hoje o déficit está muito maior. Então, a construção da cidade administrativa foi no governo do Anastasia, né? Que também deixou Aécio, né? Principalmente do no do Aécio e Aécio. depois do Anastasia, né? Que deixou aí um déficit grande também, E uma ninguém nunca não tem investigou, ninguém necessidade. nunca olhou. Se fala agora em privatizar, em vender, sei lá o quê. A Eu cidade espero que o governo administrativa fez federal um não embarque salto, né? nessa, né, Ângela? O governo federal não assuma essas coisas todas, porque, na verdade, o Zema está querendo ficar livre do financiamento que ele tem, porque tem que bancar uma universidade, a UENG, ele tem que bancar, né? Ele tem que bancar os custos da cidade administrativa. Ele abrindo mão disso, sobra dinheiro para quê? Sobra dinheiro para ele poder fazer algum tipo de investimento que vá dar a ele uma sobrevida com uma possível eleição ao Senado, uma possível eleição de um candidato dele. A verdade é que é transferir para o governo federal o ônus que o Estado tem. Ou seja, o governo federal assumiria tudo isso e, É governo estadual, né? Se né? ele quer Quer dizer, entregar tudo para o governo federal, não precisa de governo pois estadual. é, eu espero que o Haddad não venha assumir essas coisas lá, né? Concorde com esse tipo de... A Assembleia Legislativa também parte dela tem assumido uma resistência em relação a isso, né? Tem chamado a atenção, embora a maioria da Assembleia Legislativa concorde, uma parte não tem. Eu acho que o papel de coletivos como o Coletivo Alvorada e outros tem sido muito importantes nessa conjuntura, porque as pessoas têm procurado formas organizativas que não sejam mais aquelas formas muito engessadas, quase que engessadas, como os partidos políticos. E partido é fundamental, né? Ter partidos políticos, mas procurado formas mais dinâmicas de participação. Por isso que eu citei a questão das pessoas que têm afinidade com o estadual central, tem que buscar o apoio dos estudantes da UENG para ir para a rua, para A UENG está paralisar as mobilizada. atividades, né? Até onde eu sei, ela está mobilizada, já Isso, fez uma assembleia, tem outra por agora, nos próximos dias, esse é o e, enfim, caminho, a né? coisa lá está bem mobilizada. Em relação ao colégio estadual, eu não sei, mas você deu uma ótima ideia. Aliás, o Zema vinha esvaziando o Colégio Estadual Central há muito tempo, né? Um É, colégio que era vibrante, né? Tinha aula nos 3 turnos, eu tenho visto ele praticamente fechado, ou quase nos últimos tempos, né? é, Já indicando que não era boa coisa que queriam fazer por ali, né? é verdade, é verdade. Mas acho que essas formas organizativas, de mais setoriais, de grupos, elas são muito dinâmicas. Então, elas conseguem mobilizar mais rapidamente, né, por temas mais específicos. Acho um bom caminho, sabe? Acho que, então, mobilizar essas pessoas que estão diretamente envolvidas e buscar apoio de outras organizações, no caso do Estadual Central, parece que o Sindiúti tem um papel muito importante aí, né, na mobilização contra o... E tem se mobilizado, tem denunciado muito essa questão, tem denunciado a questão da municipalização das escolas estaduais também. Ou seja, o Zema tem feito tudo para se livrar, né, da obrigação do Estado, das obrigações de políticas públicas do Estado. Isso a gente tem percebido, né? É uma visão de um governo neoliberal, privatista, né? Cabeça de empresário atrasado, no meu ponto de vista, sabe? Empresário atrasado, porque tem empresário, né? Empresário mais atento, empresário com compromisso social, existem. Mas o Zema é um empresário atrasado, né? É um empresário que não consegue perceber que nós precisamos construir um país justo, um país para todo mundo, um país com menos desigualdade, com justiça social, um país menos violento, um país que possa dar oportunidades a todos, né? Principalmente as pessoas mais humildes, mais pobres, que tem que combater o racismo, que tem que promover maior equidade. Então, é Parece também, Tony, isso que a população, infelizmente, votou, né?
Pois é, me parece que no caso do Zema, além, né, desse desinteresse total que ele tem, né, em relação a qualquer política que aponte para, né, para uma igualdade, para reduzir, né, as desigualdades e tal, me parece que tem uma jogada maior implícita aí. Ou seja, privatizando tudo, ele está, né, oferecendo nacos gordos do Estado, ou quase todo o Estado, para a turma amiga dele. E é essa turma que vai viabilizar o projeto político dele, né? Ou vai tentar viabilizar, seja para o Senado, para deputado federal, porque presidente da República ele já tirou o cavalinho da chuva, né? Não tem chance. Mas, enfim, seria uma forma de dividir, né, esses nacos gordos do Estado com a turma dele também. Você não acha que tem esse lado? Eu acho que tem uma estratégia dele, sim. É uma estratégia. Primeiro, a estratégia mais ideológica, né? A estratégia que concretiza ideologicamente a ideia de que o Estado tem que ser enxuto no sentido de não cumprir funções de políticas públicas, né? O Estado tem que sair fora, ou seja, É a deixar que extrema-direita o neoliberal. mercado tome conta. Né? Tem essa visão, então reduz o papel do Estado muito. Segundo, também reduz ao privatizar de vários órgãos. Ele tenta privatizar a CEMIG, mas tem resistência, por isso que ele não consegue. Tenta privatizar a Copasa. Se não tivesse resistência, já teria privatizado. Mas tem resistência dos trabalhadores, tem resistência na Assembleia Legislativa, tem resistência de certos movimentos. Por isso que ele não consegue. Se não tivesse resistência, ele já tinha vendido a Copasa, vendido a Codemig, vendido a CEMIG há muito tempo, no outro mandato dele. Né? Então, tem essa visão de redução. Ao abrir mão de funções do Estado, quem assume essas funções são grupos privados. Né? São grupos privados, ou grupos nacionais, ou grupos internacionais. E a relação, obviamente, dele é uma relação empresarial, né? de uma relação de investimento em ações, ele e o grupo dele, né? E o grupo do qual com o qual ele convive, que é a vida, né? A vida de modo geral dele. Então, essa é uma visão que esse setor neoliberal tem, né? De reduzir ao máximo o Estado. E se isso causa prejuízo do ponto de vista social, do ponto de vista de políticas públicas e do ponto de vista de combate, diria, às desigualdades, eles não estão muito preocupados com isso, infelizmente. E é incrível, assim, bom, chocada não fico não, porque eu conheço bem a nossa imprensa hegemônica, né? Mas a mídia aqui em Minas Gerais está tratando essa proposta do Zema, né, de torrar tudo, assim como naturalizou, né, enquanto deveria estar, enfim, né, matérias editoriais, artigos, reportagens aprofundadas mostrando, né, o absurdo que está sendo proposto, as razões disso, essas, por exemplo, que você está colocando aí tão bem, e nada disso está acontecendo. Estão tratando assim o desenrolar, né, dos fatos, assim, isso é absolutamente chocante. Como para mim é absolutamente chocante, como essa mídia trata, por exemplo, uma viagem feita do Zema a El Salvador. E nem sequer ser recebido pelo ditador de plantão lá, ele foi. E tirando um outro artigo, não é? Publicado aqui e acolá, também, de novo, naturalizado. O que está acontecendo com Minas Gerais, Toninho? Bom, no meu ponto de vista, Minas Gerais sempre foi um estado governado por uma elite que se articula no agronegócio, se articula numa imprensa, né? A grande imprensa mineira se resume basicamente a algumas poucas rádios aqui, né? Rádio Itatiaia e o Estado de Minas. A grande imprensa aqui, que sempre foi controlada por grupos da elite mineira, né? 2 empresários ligados a partidos políticos e
condomínio associado. Exato. O agronegócio e, do ponto de vista da indústria, a FIENG, né, que são alguns os industriais aqui, como o prefeito Betim, né, e alguns outros. E Quer que é dizer, eles dono, têm né, um viés, de se alguém jornais, né, disser, se alguém disser que isso aí se alguém disser que isso aí é independente, se disser que a imprensa é independente, que a imprensa não tem lado, né, que ela não tem postura ideológica, as pessoas não estão vendo a imprensa mineira. Né? Então, mesmo os grandes grupos da, da imprensa, diria assim, mais de internet, né, mais digital, eles são muito baseados em poder econômico. Né? Toda a indústria da informação ela é de propriedade de grupos econômicos grandes, que expressam uma opinião. E essa opinião é uma opinião de redução do Estado, uma opinião neoliberal, do ponto de vista da função do Estado. E, infelizmente, tem uma visão social de quase nenhuma sensibilidade social, né, infelizmente. E uma parte dela com pouca preocupação democrática, talvez quase nenhuma preocupação democrática. Então, de fato, é uma situação muito difícil, né? Muito difícil, esse momento todo. Não há outra alternativa a não ser a resistência, né? Daquilo que for possível, onde for possível, com quem for possível. São momentos. E a gente, felizmente, nós tivemos a eleição do presidente Lula, que foi que ajudou a resistir para que outras políticas sociais não fossem absolutamente dilapidadas, né? E também, não só, mas uma estratégia de recolocar o Brasil no panorama internacional, com um protagonismo importante para buscar novos mercados no mundo. Aquilo que o Bolsonaro tinha, na verdade, transformado o Brasil num pequeno gueto, num quintalzinho, segunda categoria dos Estados Unidos, né? Felizmente, nós temos um presidente que buscou ampliar novamente esse papel, que busca mercados para o país, que defende uma visão pacificadora no mundo, que defende internamente um mercado interno que possa dar condições de sobrevivência melhor ao povo brasileiro, políticas públicas de transferência de renda para aquelas pessoas que têm ou não tiveram oportunidade, né, de maior escolaridade e que são pessoas muito pobres, na faixa da pobreza extrema. Felizmente, nós tivemos a eleição do presidente Lula. E acho que é fundamental que o trabalho, né, das organizações preocupadas com o futuro do país, do ponto de vista de justiça social, possam trabalhar para que a gente não tenha retrocessos. Sim. Olha só, tem muita gente chegando no chat agora também, chegando, curtindo, né? Mas muita gente também preocupada, porque, poxa, eu estou pegando a entrevista já caminhando para o final, já quase no final, como é que eu faço? Não se preocupe, a entrevista fica gravada lá, assim que terminar, ela está lá para todo mundo no canal do YouTube do Coletivo Alvorada. Então, você, se ainda não se inscreveu no Coletivo Alvorada, vai lá, se inscreva, não paga nada. Claro que você não precisa se inscrever para assistir a entrevista, mas se você se inscrever, você dá uma força para a gente, né? Porque vocês sabem, as plataformas só consideram significativas, né, as plataformas digitais, as big techs, aqueles programas, aqueles eventos, né, que têm um número grande de visualizações e de curtidas. Então, quanto mais curtida a gente tiver, mais a gente tem pernas e asas para voar mais longe. E olha, uma entrevista bacana, né? O Toninho, né, contando coisas fundamentais da história, das lutas pela educação aqui em Minas, mas também trazendo a visão dele e reflexões sobre o momento atual, eu acho que é da maior importância. Então, vocês podem, além de ir lá, né, assistir, e olha, pode assistir inteiro, assistir em partes,
compartilhar também no grupo, né, de Zap da família. Enfim, façam essa entrevista chegar longe, que eu acho que é muito importante neste momento. Então, não se preocupe, vocês não perderam. Assistam da agora para frente, né? E depois pega lá a entrevista inteira. E olha, entre as pessoas que estão aqui conosco, algumas chegaram por agora, né? Adriana, não, primeiro, a Adriana Almeida, ela está dizendo o seguinte: longos anos da sua dedicação como educador que não se cansa e hoje registra a luta, atuação e conquistas na educação, sucesso em seu registro histórico da educação pública. A Ivone Butaca, né, ela está te pedindo a data e local do lançamento do livro, né? A Ivone possivelmente chegou um pouco depois, porque você falou isso no início, mas, por favor, eu vou te pedir daqui um minutinho para você repetir. E a Maria Clementina está dizendo o seguinte: muito bom ouvir você, Toninho, e saber de seu livro. Tinha que ser você, com seu livro, com seu tino de pesquisador, para não deixar cair no esquecimento a nossa luta eterna. Parabéns e obrigada. Essa é a Maria Clementina. Então, o que você pode falar para a Ivone Butaca sobre o lançamento, dia, horário? Ivone, lutadora histórica também, da Luta dos Trabalhadores de Educação, do Departamento Cultural Pedagógico do Sindiúti. Ivone, estou conversando com o Sindiúti para ver se a gente consegue fazer um lançamento na data de fundação do Sindiúti, que foi, foi 21 e 22 de julho de 79, e estamos ainda em conversações. Vamos ver se é possível lançar nessa data, tá? Um dos lançamentos, mas provavelmente teremos outros também, subsedes, se estiverem interessadas em lançamento, nas subsedes aqui de Belo Horizonte, subsedes do interior do estado, que tiverem interesse, nós podemos também lançar o livro ou apresentá-lo, né? Não necessariamente um lançamento, mas apresentar o livro nessas subsedes. Tá? Então, assim que tiver, pode deixar que a gente vai divulgar. Ah, bacana. E conta com a gente aqui do coletivo também para Obrigado. divulgar. Obrigado. Olha só, Obrigado. A gente está caminhando para o final, Toninho, mas eu quero te fazer ainda uma pergunta, que eu acho que é importante. Eu vi aqui no chat que essa questão apareceu em alguns momentos. É a questão da inteligência artificial, da automação, não é? Que algumas categorias enfrentam, né, uma destruição do trabalho em maior intensidade do que outras. Não é? E essa questão está muito polêmica em relação à educação. Como é que você vê a utilização desses recursos na educação? Né? Algumas figuras ligadas ao neoliberalismo quase que descartam a importância, né, da escola, da forma que ela é, ou até o papel do professor, da professora, achando que hoje, né, as inteligências artificiais podem dar conta de boa parte do processo. O que você acha disso? Esse é um tema bastante novo, né? É um tema novo, é um tema ainda instigante, que merece bastante reflexão e debate, mas tem um desejo, diria assim, ou uma visão, não sei se eu posso chamar de uma visão, de uma concepção de parte dos setores da sociedade, de que a educação pode ser feita, deve ser feita por outras vias que não sejam a atividade presencial, em sala de aula, com educadores, mediando essa relação. Você A acha educação válida a pode ser educação à feita. distância, por exemplo? A educação à distância é EAD sem, não síncrona, né? Sem o educador ali. As teleaulas, né? As teleaulas, ou mesmo a homeschooling, né? Houve uma tentativa forte de introdução da homeschooling. Mas essa é terrível, né? Aqui, recentemente, nessa Sim. frente assim, de avanço conservador, reacionário, né? Houve essa tentativa, e que acabou sendo
houve resistência, felizmente, do Supremo Tribunal Federal, de parte da sociedade, e as universidades tiveram um papel central, os educadores, os intelectuais, ao defenderem uma educação que haja uma mediação humana, né? Uma mediação humana nesse processo. Então, existe sempre uma forçação, né, de situações em relação a isso. Inclusive com uma tentativa de substituição de um profissional na sala de aula, ou a substituição do professor por um mediador que não tem a formação acadêmica, né, de licenciatura, formação pedagógica para estar numa sala de aula, trazendo instrumentos digitais para a sala de aula, ou mesmo uma formação à distância, digital à distância. Essa tendência existe no sentido muito também de economia, por parte do Estado. Estado que eu falo, Estado de modo geral, de economia orçamentária, para não gastar dinheiro com folha de salário, como se isso fosse, como se isso não fosse investimento, né? Então, essa tendência, essa disputa, é uma disputa que, de uma certa forma, ela já vem acontecendo há algum tempo. E sempre que surge uma novidade, ela sempre é propagandeada como se fosse a oitava maravilha e fosse resolver todos os problemas da humanidade, né? Essa é a questão da inteligência artificial hoje, e que as pessoas não conhecem e não sabem ainda das suas possibilidades e limitações, e dos seus riscos, né? Uhum. Porque é preciso muito cuidado para a utilização dela. Dependendo do uso, as pessoas se entregam absolutamente à inteligência artificial. Se entregam no sentido de que elas, não dispondo de condições de verificação, se as informações trazidas pela inteligência artificial, se as construções, a Ivone Butaca, como professora de português, vai poder falar bastante disso, né? Como boa professora de português, uma das ótimas professoras de Belo Horizonte. Das construções, né, da elaboração de texto e, sobretudo, do conteúdo das informações, se as pessoas se entregam à inteligência artificial sem capacidade de análise e de verificação, elas podem estar incorrendo em erros graves. Agora, tanto do ponto de vista conceitual, né, quanto do ponto de vista da verdade. E tem um fator a mais, né? A utilização da inteligência artificial é tudo aquilo que a gente deixa de utilizar, vai perdendo a funcionalidade. Será que o cérebro também pode ir perdendo a funcionalidade, né? Se as O pessoas... artigo que o Miguel Nicoleles coloca, né? Inteligência artificial não é nem inteligência e nem artificial, né? Que é feita pelo ser humano, né? Então... Ela não é artificial coisa nenhuma, né? E nem inteligência, mas como a tecnologia ela avança muito rapidamente, a gente não sabe onde vai chegar. Mas a escrita, a elaboração, na verdade, né, literária, ela exige muito da inteligência, de reflexão, e isso é benéfico para o ser humano, para a mente humana, não é? Então, abrir mão de certas habilidades, capacidades humanas para entregar isso, para terceirizar isso, parece uma atitude pouco inteligente também, né, das pessoas. Agora, de fato, como é um processo novo e que tem uma tendência à permanência, o papel da educação se torna mais complexo, né? O papel dos educadores se torna mais difícil. Já vinha o problema das fake news, ou seja, que papel a educação, os educadores devem cumprir e as escolas podem cumprir para criar habilidades e capacidades dos estudantes para enfrentar o problema das fake news, da dissonância cognitiva, né? A dissonância cognitiva
é um dos problemas mais graves do ponto de vista da polarização política. Ou seja, aquelas pessoas que se pode, a verdade pode estar estampada na cara delas, que elas não acreditam porque acreditam em outra coisa, sem fundamento, sem justificativa científica, porque desejam acreditar em outras coisas, por alguma razão, né? Ou por valores que carregam. Então, essa dissonância cognitiva é gravíssima do ponto de vista político e do ponto de vista de risco à democracia. E por isso as escolas, elas teriam que ter esse papel. Mas aí a gente passa por um outro desafio, né? As redes escolares, os sistemas escolares, sobretudo as redes escolares, elas são geridas do ponto de vista orçamentário, administrativo, mas também são geridas do ponto de vista pedagógico, com diretrizes pedagógicas, por gestores que muitas vezes são como o Zema, né? Que acreditam em outro tipo de Estado, e outra concepção de sociedade, e que não exercem a sua atividade como gestores para estabelecer diretrizes de enfrentamento de uma realidade que está colocada aí, que tanto diz respeito a essa questão da informação, né, quanto o problema ambiental, né, e na questão da informação, que leva, obviamente, a um risco à democracia, né, que são as fake news, a indústria da mentira, essa coisa toda. Então, se a gente não tem governantes que se preocupam com isso, ou ao contrário, até estimulam isso, né, é muito difícil a escola enfrentar as realidades atuais que ela tem pela frente. Toninho, professor Antônio Lambertucci, a gente poderia ficar conversando por horas, né? Porque, enfim, o seu conhecimento, sua sensibilidade, seu mergulho na luta são imensos, mas a gente tem, né, nosso horário está chegando. Então, eu coloco à disposição, né, a palavra aberta, para você fazer as suas considerações finais. Lembrando que em breve, espero, né, que a gente possa ter de novo outra conversa bacana, feito essa que está acontecendo. Ângela, eu quero agradecer novamente a você, a Coletivo Alvorada, por essa oportunidade, reconhecendo que o coletivo tem uma importância política fundamental. Quero agradecer também as pessoas que acompanharam aqui, os amigos, as amigas, os companheiros de luta, de convivência, agradecer a todos. E me comprometo a informar a data do lançamento do livro, né, gente? Esse livro foi feito justamente para valorizar a luta de um movimento importante de Minas Gerais, né, de um sindicato importante. O objetivo do livro é este, né? Então me comprometo com isso. Agradeço muito a todos vocês, gente. Bom, eu agradeço demais a sua presença, professor Antônio Toninho Lambertucci. Foi ótima a conversa, eu acho que, né, a reação do chat deixa isso claríssimo, e a gente vai ficar super atentos, né, e atentas para o lançamento, as rodas de conversa, enfim, os eventos que forem surgindo em torno do livro, que eu acho que, sem dúvida, essa é, né, uma das coisas importantes né, que vai acontecer a partir daí, para a gente estar sempre divulgando, né, com antecedência, para as pessoas poderem ir lá, se mobilizar, participar. E eu acho que esse livro ele vai longe, né? Ele o poder dele catalisador, eu acho que vai ser muito grande, especialmente nesse momento complicado, né, que a gente vive em Minas Gerais, né? Então, mais uma vez, em nome do Coletivo Alvorada, muito obrigada, prazer e honra ter tido a sua presença aqui. Valeu. Obrigado, Ângela. Bom, então nós vamos seguir, né? E agora é a segunda parte do programa. Se o professor Toninho quiser ficar, é prazer e honra para nós, né? Mas fica a seu critério. Mas o que a gente faz nessa segunda parte? É quando a gente fala de eventos que aconteceram, importantes, né, para a vida de Minas Gerais, do Brasil, e aí eu vou pedir a Alexandra Badaró para rodar o vídeo da manifestação que aconteceu
no último domingo, contra o PL da destruição, né, que foi aprovado no Senado, aquele PL que praticamente detona com toda a legislação ambiental no Brasil, né, e agora vai ser apreciado pela Câmara dos Deputados. Então, olha, essa manifestação foi em Belo Horizonte, domingo de manhã. E olha, o vídeo foi feito pelo jornalista Aloysio Moraes. Ele fez esse vídeo para os jornalistas livres. Ele estava lá, gravou, não é? Então, se a Alexandra quiser soltar o som também... Da Liberdade está descendo agora a Avenida João Pinheiro, em direção ali a Afonso Pena, Praça Poçarino. Teve um desvio ali, nós vamos acompanhar. Parece que vai pegar ali. E aí, tudo bem? Outra direção. Ai, não, até agora. El problema es que no tengo referencia. Lo que ellos dicen es una cosa. ¿Qué referencia? Aqui em Conselho Belo Horizonte, né, esse momento em frente ao Solar, na Avenida João Pinheiro, a manifestação concentrou na Praça da Liberdade, em torno das 9 horas da manhã, ficou lá umas 1h30, 2, depois desceu, foi descendo a Avenida João Pinheiro e foi até a Praça 7, né? E a manifestação estava muito grande, muito bonita, bem maior, né, das que a gente tem visto nos últimos tempos, ou seja, as manifestações de rua estão de volta, né, gente? E já não era sem tempo, não é? Porque falta de motivo para manifestar em Minas Gerais não tem, né? Aqui falta demais, né? Assim, é de ficar na rua o tempo todo, né? Então, esse vídeo feito pelo jornalista Aloysio Moraes, ele pega momentos, né, detalhes dessa manifestação, né, e realmente foi muito bacana. Se ele tivesse um drone, né, talvez desse para mostrar pelo alto como a Avenida João Pinheiro ficou lotada, né? Mas ele estava pedestre, né, no chão, então ele foi fazendo os detalhes, né, e ficou muito bacana. Mas eu acho que o importante é o registro, né, que a gente tem, que as pessoas voltaram à rua, né, Toninho? As pessoas voltaram à rua, felizmente, né? E outro registro que eu queria fazer, esse foi para trás já o que aconteceu, mas a mobilização precisa continuar, porque o PL ainda vai ser votado pela Câmara dos Deputados, então essa mobilização tem que continuar e se intensificar para barrar, né? Para barrar esse verdadeiro absurdo. Agora, o outro registro que eu quero fazer é para frente. Esse aí vai acontecer no dia 5 agora, quinta-feira, e eu vou pedir a Alexandra, aí já botou o card, né? É o lançamento do livro do Fabrício Augusto de Oliveira, chama-se As Doutrinas Econômicas, é o volume 2, né? Do que ele está lançando. E é no dia 5 agora de junho, quinta-feira, das 18 às 21 horas, na Livraria Esquerda Literária, que fica na Rua Antônio de Albuquerque, 749, na Savassi. Então, é muito gostoso o lugar lá, é numa galeria, tem uns barzinhos na entrada, então dá para sentar, dá para tomar uma cervejinha, encontrar os amigos, conversar, comprar o livro, pegar autógrafo, enfim, é muito bacana. Então, fica aí, né, As Doutrinas Econômicas, o tomo 2, volume 2, do Fabrício Augusto de Oliveira. Então, fica a dica para vocês irem lá. E essas questões, né, retomar os clássicos aí na economia é cada vez mais importante, né, num momento difícil, delicado, crucial, não só que o Brasil vive, mas o mundo vive, né, com mudanças aí muito acentuadas e a gente tendo que se posicionar
nessas mudanças, né? Então é isso, os dois registros que eu gostaria de fazer, já fiz, né? Agradeço o professor Toninho por ter ficado junto com a gente nesses registros, e no mais, né, agradecer, além do professor Toninho, a presença de cada um, de cada uma que, né, esteve conosco, está conosco ainda até agora. E depois vão lá no YouTube, se possível, né, curtam, compartilhem, e quem não assistiu o programa todo, assista lá do começo ao fim, né? É isso. Então, olha, beijo para todo mundo, mas, como eu sempre lembro, esse programa não teria acontecido sem a produção técnica da Alexandra Badaró. Esse programa também não teria acontecido sem a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação do Coletivo Alvorada. Beijo, gente. Até semana que vem. Valeu, Toninho. Brigadão. Tchau, tchau.